Justiça do Trabalho decidiu que a Uber deverá registrar todos os motoristas. A Uber foi condenada a pagar R$1 bilhão. A pagar R$1 bilhão em... O local do correio pode pensar em ter um aplicativo. Já pediu Uber já, beleza? Ó, chegou aí, vambora. A gente veio de Uber, cara? É Uber, porra! É a verdade contra a mentira. É o amor contra o ódio. A Uber pode estar prestes a ir embora do país e da noite pro dia deixar mais de 1 milhão de motoristas sem trabalho. No início do ano, o governo já havia falado que poderia colocar os Correios para assumir o papel da Uber no país. Só que toda essa história ganhou mais um capítulo. Agora, o aplicativo foi condenado pela justiça a pagar uma multa de R$1 bilhão e tem 6 meses para assinar a carteira de todos os motoristas que trabalhem na plataforma. Será que a partir de agora as corridas na Uber vão ficar mais caras? E os motoristas, será que para eles vale a pena trabalhar para a Uber através da CLT? E será que os Correios, que não conseguem nem entregar uma encomenda no prazo, vão conseguir dar conta desse serviço? Ou a gente vai começar a ver passageiros sendo extraviados no meio da viagem? É sobre tudo isso que a gente vai conversar agora. Então se inscreve no canal para não perder as novidades e comenta aqui embaixo o que você está achando dessa pressão do governo Lula contra a Uber. Bora pro vídeo. A relação entre Uber e o governo não vai nada bem. Desde o início do ano o governo vem trocando farpas com a empresa. Para você ter noção, o ministro Luiz Marinho já chegou a dizer que poderia colocar os Correios para assumir o papel da Uber no Brasil caso a empresa deixasse o país. E nos últimos dias, a justiça condenou a Uber a pagar uma multa de R$1 bilhão, onde 50% desse valor vai para associações de motoristas e outros 50% vão para os cofres do governo. Mas além disso, a justiça ainda determinou que a Uber contrate todos os motoristas através da CLT, ou seja, todos os motoristas que trabalhem na Uber deverão ter carteira assinada. Caso a empresa se negue a fazer isso, terá que pagar uma outra multa, só que diária, de R$10 mil por cada motorista que esteja trabalhando na Uber sem carteira assinada. Por aqui no Brasil, nós já tivemos diversas decisões judiciais dizendo que não existe vínculo empregatício entre as empresas de aplicativo e os colaboradores. O Tribunal Superior do Trabalho já emitiu decisões dizendo como os motoristas podem escolher livremente quando oferecer seus serviços, sem nenhuma exigência de trabalho mínimo. Fica claro que este modelo de negócio é muito diferente dos realizados por meio das formas de trabalho da CLT. O Supremo Tribunal de Justiça, desde 2019, vem decidindo que os motoristas não mantêm relação hierárquica com a empresa, porque seus serviços são prestados de forma eventual, sem horário pré-estabelecido, sem receber salário fixo, o que descaracteriza vínculo empregatício. Até o famoso ministro Alexandre de Moraes já negou a existência desse vínculo empregatício e chegou a revogar 2 decisões de Minas Gerais, declarando que uma delas desrespeitou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, assim como outras diversas decisões no Brasil, e todas elas vão nesse sentido, de que não existe vínculo empregatício entre os motoristas de aplicativo e as plataformas. Essa discussão jurídica de que o motorista de aplicativo é empregado da empresa se baseia muito no fato de não ser o motorista que dá o valor da corrida, pois se ele é um prestador de serviço, deveria ser ele a dar o preço do seu serviço. Outro ponto é que o motorista, caso tenha uma baixa avaliação dos passageiros, está sim sujeito à punição da empresa, o que caracteriza uma hierarquia. Sem contar o fato de que os motoristas são parte fundamental no exercício da atividade econômica do aplicativo. Essa relação entre o aplicativo e os motoristas tem um pouco de cada lado. Tem algumas características da CLT e tem características de prestador de serviço. E já passou da hora do Brasil criar uma lei específica para regulamentar esse tipo de atividade. Cabe ressaltar que por aqui não é só a Uber que trabalha dessa forma. Temos a 99, Cabify, BlaBlaCar, e isso inclui também os aplicativos de delivery, como o iFood. Na verdade, no dia 1º de maio desse ano, o governo chegou a publicar um decreto criando um grupo de trabalho com o intuito de regulamentar as atividades executadas por intermédio de aplicativo. Mas até agora, nada foi feito. A Uber chegou ao Brasil em 2014
e em menos de 5 anos já era o segundo maior mercado da empresa no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. E essa informação foi dada pela própria empresa em 2018, que depois de tanta repercussão até parou de divulgar números comparativos com outros países. A Uber tem mais de 1 milhão de motoristas parceiros e mais de 30 milhões de usuários cadastrados somente no Brasil. Ela preencheu bem o enorme espaço deixado entre quem dependia de transporte público e entre quem pagava muito caro para andar de táxi. Ela está presente em quase todas as cidades do país e, de uma maneira geral, popularizou essa forma de transporte de aplicativo. No início, a plataforma enfrentou uma dura resistência causada pelos taxistas, que geraram diversos protestos e muita confusão. Mas não teve jeito, o novo sempre chega, por mais que os antigos tentem evitar. Agora, antes de eu deixar a minha opinião sobre o que deve acontecer com a Uber no Brasil, escreve aqui nos comentários se você acha que vai ser melhor para os motoristas trabalharem na Uber através de CLT ou como prestadores de serviço, como funciona hoje. E se você está assistindo o vídeo até aqui e ainda não se inscreveu no canal, aproveita e faz isso agora. Clica aqui embaixo, se inscreve e já deixa o seu like. Isso fortalece muito. Mesmo com toda essa pressão do governo contra a empresa, eu sinceramente acho muito improvável que a Uber pare de atuar no Brasil. Até porque isso seria um retrocesso enorme e poderia desencadear um grande movimento de saída de outros aplicativos do país. Sem contar que da noite para o dia teremos mais de 1 milhão de pessoas desempregadas, isso de forma direta, pois se analisar todos os outros tipos de serviço que cercam a Uber, o estrago é ainda maior. Com medidas assim, fica nítido que o governo não está pensando nas milhares de famílias que têm esses aplicativos como forma de sustento. Essas plataformas geram milhões de empregos aos brasileiros, e tratar um assunto tão sério sem a devida atenção é, no mínimo, falta de responsabilidade dos governantes. Ao meu ver, se o governo não pode ou não consegue ajudar, pelo menos que não atrapalhe a vida de quem está tentando sobreviver honestamente num país que tem milhões de pessoas desempregadas. Aos usuários, por enquanto, nada muda. O aplicativo continua funcionando normalmente. Já para os motoristas, fica aquela preocupação, pois é o sustento de sua família que está sendo colocado em risco. O motorista hoje sai de casa sem saber se nos próximos meses a plataforma ainda estará funcionando. E cá entre nós, uma das principais vantagens que os motoristas têm prestando serviço para a Uber é a flexibilidade de dia e horário. O motorista escolhe quando vai trabalhar e onde vai trabalhar. Vantagens essas que acabariam caso eles tivessem carteira assinada. O Brasil precisa de uma reformulação geral. Para você ter noção, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, é uma lei de 1943, tem mais de 80 anos. Nessa época não existia nem internet, então como uma lei tão velha vai conseguir regulamentar algo tão novo? Mas isso é um assunto para um próximo vídeo que eu já tô quase terminando o roteiro. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber em primeira mão quando ele for lançado. Mas recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o fim das autoescolas no Brasil. Então se você pretende tirar a CNH ou conhece alguém que vai iniciar esse processo, assiste este vídeo que vai aparecer aqui em cima e, por incrível que pareça, tem deputados que estão tentando aprovar uma medida que vai fazer você economizar muito dinheiro nesse processo. Te vejo por lá, hein?